nós nessa manhã. Ave Maria. Igual o Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Espero que estejam bem, estamos felizes, com certeza, por esse dia, por podermos estar aqui. Me apresentando rapidamente, me chamo Leandro, Comunidade Nova Jerusalém, Ipuiuna. Naquela comunidade exerço o ministério de pregação e também sou coordenador do meu setor, o setor Sapucaí. E esse dia, para nós hoje, ele representa um dia muito especial. Ele representa um dia de grande alegria, porque primeiro nós estamos encerrando uma caminhada litúrgica. Estamos encerrando o nosso ano litúrgico. Hoje é o final de ano para nós. Então, o caminho que nós fizemos com a igreja até aqui, os frutos que nós vamos colher com ela até aqui e daqui para frente, já podem ser por nós refletidos, pensados e até mesmo, digamos assim, contabilizados. Essa caminhada nos traz até o dia onde a igreja celebra o senhorio universal de Cristo, o dia de Cristo Rei. Então, essa caminhada litúrgica, ela tem por intenção e tem por caminho levar ao ponto que nós proclamemos Jesus como Senhor de nossas vidas de maneira total. De maneira que esse caminho litúrgico, onde nós fomos rezando e refletindo o mistério da redenção, nós chegássemos até aqui com a nossa vida completamente decidida que Cristo é o meu Senhor, o Senhor de todos nós. Mas também há uma festa, uma alegria especial para nós. Para nós, Javenice, há 15 anos nós celebrávamos e vivíamos o nosso primeiro compromisso, em 2008. E de lá para cá já fazem 15 anos que todo ano nós rezamos, pensamos, celebrando. E para quem estava lá, principalmente os mais antigos, todo aquele caminho que foi feito até ali, para aquele compromisso diante do bispo, aquela consagração, é muito especial e uma grande felicidade nós podermos lembrar disso. Portanto, é para nós um ponto de conclusão e é um ponto de partida. É um ponto de partida porque se nós chegamos até aqui, como conclusão do ano litúrgico, tendo a Jesus Cristo como Senhor, portanto, é hora de nós começarmos de novo a partir de uma nova referência. Agora, nós começamos a pensar e a refletir a vida cristã a partir do dia de hoje, a partir de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nesse dia de hoje, conclusão do ano litúrgico, celebração de Cristo Rei Universal, e também 15 anos de nosso compromisso, também é hora de nós olharmos a nossa trajetória, pessoal e comunitária. Nós olharmos e tomarmos a consciência de por qual razão algumas coisas ou muitas coisas na nossa vida de caminhada e comunitária deram certo. E é hora também de nós olharmos, rezarmos, refletirmos e assumirmos, na verdade, de por que muitas coisas ainda têm se tornado um grande desafio e ainda estão estagnadas. Portanto, nós temos que olhar essa trajetória. E essa vida dinâmica sobre o senhorio de Jesus, quando a gente segue pela orientação das Sagradas Escrituras, pela condução do Espírito Santo e pela direção da Santa Igreja, o critério e referência de nossa vida é Cristo. Aquilo que deu certo até agora foi porque estava sob o senhorio de Jesus. Aquilo que nós conseguimos implementar, vivenciar de conversão, de santidade, campos de missão, fortalecimento e ampliação da estrutura da comunidade, também na vida pessoal é o que estava sob o senhorio de Jesus.
Aquilo que ainda está estagnado, que é um grande desafio, tanto na vida de conversão, na vida de santidade, na vida comunitária ou missionária, é porque ainda Cristo não se tornou o Senhor total de algumas áreas ou algumas dimensões de nossa vida, a nível pessoal e a nível comunitário. Portanto, então nós temos que pensar e rever aonde Cristo é então a nossa referência e aonde Ele não é a nossa referência. E pensar a Jesus Cristo como Senhor, nós temos que fugir daquela pregação moral antiga. Eu já escutei, não fazendo uma crítica, mas Cristo vestiria essa roupa que você vestiria? Cristo assistiria o que você assistiria? Cristo assistiria isso que você assiste? Talvez algo mais profundo do que isso. Porque muitas vezes o moralismo, não dizendo que essa forma de anunciar está errada, mas o moralismo pode levar a uma autossuficiência. Eu faço. Eu não visto a roupa que fulano ou fulana veste, eu não acesso os sites que a maioria da juventude acessa, eu não vejo os programas que algumas emissoras de televisão colocam, eu não sigo algumas ideologias políticas que são contra o cristianismo, então está tudo bem, então eu estou fazendo tudo certo. Isso é um perigo. Porque o senhorio de Jesus, ele vai apontar para outro lado. E para dizer bem a verdade, essa questão moral é a parte rasa do senhorio de Jesus. Há muito mais do que isso. Há um compromisso muito mais profundo do que isso. E refletindo e pensando essas coisas para além da questão moral, uma palavra me veio ao coração folheando as Sagradas Escrituras. Você pode tomar Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. E nesse texto nós vamos orientar a nossa reflexão. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Se tem alguém aí perdido na Bíblia, ajuda seu irmão a encontrar e deixa aberto. Amém ou misericórdia? Misericórdia, então ajuda aí o teu irmão aí do lado, começa por aí, ajuda, caridade. E porque esse texto ele nos traz uma profundidade que nós possamos pensar além ou aprofundar essas questões que nós já mudamos na nossa vida. Muitas vezes a gente, ou talvez a gente já não veste mais as mesmas roupas que antes. A gente já não acessa mais as mesmas coisas que antes. A gente já não assiste mais as mesmas coisas que antes. A gente nem sequer torce para o mesmo time que antes. É que eu falo dos corintianos. E então, tudo mudou. Mas essa parte pode ser aprofundada. Tá? Depois desse 5-1 aí ficou difícil. Vamos lá. Então, na palavra, Filipenses 2, 5. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E, encontrado em aspecto humano, humilhou-se e, fazendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que, em o nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos começar o texto de trás para a frente. Esse texto, que é um hino litúrgico da igreja, das comunidades antigas, que São Paulo transcreve aqui para nós, talvez com algumas mudanças, fala que o nome de Jesus está exaltado e está acima de todo nome e ao qual todo joelho vai se dobrar. Ele está afirmando categoricamente, incisivamente, que Jesus Cristo é o Senhor, está posto como Senhor, e quanto a isso, a resposta, a adoração, o nosso modo de estar perante a Ele é dobrando o nosso joelho. E esse senhorio de Jesus, ele diz a nós duas coisas. Primeiro, Cristo é a razão da existência. E que segundo, Cristo é a realização de nossa vida. Cristo,
é a razão da existência, primeiramente, porque ele existe de si próprio e existe por si próprio. Cristo, ele não é somente Senhor porque ele domina sobre todas as coisas, mas ele é Senhor porque ele tem o domínio total de si mesmo. Traduzindo, ele é a fonte, ele é o próprio ser, ele é o ser por excelência. Não depende de nenhum outro para existir. Cristo é a sua própria causa. Portanto, Jesus é Senhor, porque assim, ele sendo Deus, Deus sendo a fonte de todas as coisas, existindo e mantendo a si mesmo, então Deus, Cristo aqui, ele é Senhor de si mesmo. E porque Cristo, ele é o ser absoluto, o Senhor de si mesmo, Jesus Cristo também, por causa dele, as coisas existem. A partir dele e por causa dele. Tudo que existe, existe por causa de Deus. E tudo que existe, inclusive nós, não temos o ser em nós, por conta de que nós geramos esse ser, porque nós somos a nossa causa própria, mas nós existimos, porque nós participamos do ser de Deus. Nós não possuímos a essência de nossa própria vida, de dar o tanto de vida que nós queremos. É Deus quem nos dá, é Deus quem dá vida a todas as coisas. Um texto que eu me lembrava quando pensava e refletia sobre isso é o prólogo de João, no capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo. E esse no princípio era o verbo não significa uma questão somente temporal, de que lá no começo Jesus estava lá, mas significa também a força dinâmica e no interior de cada coisa. Por isso, para que nós estejamos aqui agora, para que o mundo esteja acontecendo agora, mesmo das maneiras trágicas, do modo como está acontecendo, é necessário que Deus exista e se doe. Porque se em algum momento Deus parar de se doar, ou até mesmo, isso não é uma possibilidade, claro, mas Deus deixar de existir, não tem mais nada. Portanto, ele é a razão da existência. Ele é a razão do existir. Ele é a razão das coisas estarem de pé. Quem determina o fim de um mundo, ou do começo de um novo mundo, não é uma guerra como se pensava antigamente. Mas é Jesus Cristo, com seu poder, com a doação do seu ser. A segunda coisa, Cristo, como realização, é que Jesus também, no mistério da encarnação, lá em Atos 2, 14 e 36, na primeira pregação de Pedro, Pedro diz que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o ressuscitou e o constituiu Senhor e Cristo. Cristo também, por seu mistério redentor, na sua encarnação, ele como verbo, como luz que se manifesta ao mundo, mas que na rejeição da luz, isso ainda no prólogo de João, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus também, na sua encarnação, no seu ato supremo de amor perfeito, para resgatar aqueles que dependem dele para viver, mas que por obstinação, cegueira e endurecimento da razão, lutam todos os dias para sair dele, Cristo se encarna. Cristo toma forma humana, Cristo vem viver como nós, mas ao viver como nós, ele se doa inteiramente, morre por cada um de nós e ressuscita, para que aquele ser que nunca deveria ter saído de Deus, porque se ele sai de Deus, ele perde ser, ele diminui a sua existência, e logo a consequência era a morte, para que nós de novo, ligados, vinculados, imersos em Deus, pudéssemos ter vida. Portanto, Cristo agora, ele se afirma como a realização da humanidade. Aquela perdida pelo pecado. Aquela que se afasta progressivamente de Deus e que está cada vez mais destinada e obstinada a negar a sua existência, se não num ateísmo por concepção de conhecimento, mas num ateísmo prático de não querer viver com Deus. Mas Cristo se mostra daquela maneira. E porque morreu por mim e por você, Ele é nosso Senhor também.
querendo ou não, não tem escapatória. Jesus Cristo é o Senhor do mundo. Só que entre o Cristo, que é a razão da existência, que no princípio era o Verbo, e esse Verbo que se encarnou, e depois ele morre e ressuscita por cada um de nós, há uma coisa a se notar. Do senhorio do universo, ao qual o Verbo estava no princípio, para a encarnação, do qual o homem Jesus morre por nós, agora Deus, Senhor do universo, tem um rosto. Dizer que há um Senhor simplesmente de modo abstrato já não é mais possível para nós. O Senhor do céu e da terra, agora, ele tem um rosto, e esse rosto manifesto a nós é Jesus de Nazaré. Portanto, quem que é o Senhor de nossa vida e quem que é o Senhor do mundo? Ah, é Deus, é uma força cósmica, ou é qualquer coisa do gênero. É Jesus de Nazaré. Queiram ou não, resistam ou não, aceitem ou não o mundo, mas Jesus é o Senhor de todas as coisas. E olhando para Jesus como Senhor de todas as coisas, Ele como a nossa razão e a nossa realização, Jesus tem que se tornar a motivação da nossa existência. Jesus ele tem que ser aquilo que é o motor da nossa ação, de tudo aquilo que nós fizermos, que nós empreendermos a nossa vida, de tudo aquilo que nós utilizarmos o nosso conhecimento, a nossa mente, para discernimento de nossas motivações, Cristo tem que ser o centro. Cristo tem que ser esse princípio para nós discernirmos a nossa vida, tomarmos as nossas opções e decidirmos sobre as nossas decisões e direções. Para que nós possamos entender e colocar luz nessa referência que é Cristo, aquilo que eu disse, nós precisamos ir além um pouco de uma moral mais rasa, da roupa, do acesso à internet, do que eu assisto na televisão, ou do que eu leio, ou do que eu tenho como referência cognitiva, intelectual e tudo mais. Por quê? Uma das coisas que a gente vê no texto, e nota em toda a Sagrada Escritura, e a gente vê também na trajetória e na reflexão da igreja, é que Cristo é doação total e permanente. Isso é de Deus, que se doa o tempo todo, mas em Cristo isso ganha um rosto para nós. É de Deus porque para nós sermos e existirmos foi necessário, e é necessário que Deus se doe constantemente. Essa doada é uma saída da vida de Deus, é uma permissão de Deus de nossa participação na vida dele. Para isso é necessário que Deus se doe o tempo todo. Por isso, primeiro, se há uma dúvida com relação ao amor de Deus, primeiro, nós estamos vivos. Para estar vivo, é necessário que Deus, aquele que poderia estar na consolação eterna, e poderia estar quieto, distante de nós, vivendo na consolação máxima da Trindade, ele decide sair de si e dar sua vida para nós. Estamos vivos. Então Deus, como razão da existência, ele se doa o tempo todo. Mas ainda assim, em seu mistério redentor, Jesus também é doação total. Jesus, o tempo todo, ele vive mergulhado na sua missão, e a sua missão é sua identidade. Tanto que Cristo se torna, digamos assim, o seu nome, porque é isso que ele está fazendo. E se a gente olha Filipenses 2,5, esse texto que a gente pegou, Cristo, por uma opção de nos redimir e de nos salvar, o que é que acontece com ele? Na condição divina, não se apegou a ser igual a Deus. Despojou-se, como homem, escravo. Como ser humano, em aspecto humano, humilhou-se até a morte, e na morte, a pior morte. Cristo, na sua doação, na sua vida terrena, no seu mistério redentor, ele vai fazendo um caminho de descida. Aqueles que deveriam de entender que estão vivos, porque há alguém que doa a eles vida, que possuem ser, que são alguma coisa, porque alguém lhes dá essa vida e esse ser, mas não compreenderam isso, foi necessário que esse Deus doador tomasse um ato radical de sair da consolação trinitária e encarnar-se, e na condição humana,
sempre uma descida, sempre um grau abaixo. Não se fez igual a Deus, como o homem humilhou-se, escravo, e na morte, a pior morte, a morte de cruz. Então veja-se, essa doação de Cristo não é uma doação total e uma doação constante. E uma doação constante. Essa kenosis foi permanente na vida de Cristo. Nessa descida, que significa aniquilação, mas não anulação, porque Cristo realiza-se em sua missão. Essa doação constante de Cristo por nós, e por Ele terminar numa cruz, não significou para Ele em momento algum uma frustração, mas uma realização. Tanto que quando Cristo carrega a sua cruz, todo açoitado, ensanguentado, coroado de espinhos e ainda apanhando, os evangelhos nos relatam, e São Paulo também, que o verbo utilizado para carregar não é o do escravo, não é o do condenado à morte, mas Cristo carrega a cruz como um troféu. Porque na doação total de si e na nossa redenção, a realização máxima de Cristo. O homem vivente é a glória de Deus. De novo, devolver a nós a vida e uma participação intensa e profunda na vida de Deus. Mas aqui nós chegamos ao ponto ao qual nós fizemos esse caminho. Que é ir para além da roupa, ir para além dos acessos, ir para além do modo de fazer negócios, ir muito mais além disso, por quê? Do mesmo modo como Cristo, nós cristãos também devemos viver. Porque senhorio de Jesus vai significar, aqui segundo Efésios, Filipenses 2:5, é ter o mesmo sentir e pensar que Jesus Cristo. Portanto, a motivação daquele que está sob o senhorio de Jesus, compreendendo que Ele é nossa vida, compreendendo que Ele é nossa realização, e que por causa dEle, nós estamos aqui. Porque por causa dele, um dia, cada um de nós também fez o caminho de Adão e Eva, da saída de Deus, da negação de Deus, pensando-se autossuficiente, imaginando-se Senhor da vida, mal sabíamos que estávamos nos lançando no abismo da morte, da não existência. Cristo vem, nos pega e nos levanta. E por isso, a dinâmica da vida cristã, ela é também a mesma de nosso Senhor, que é doar-se. E podemos dizer que as coisas caminham para frente, ou as coisas deslizam para trás, na proporção em que nós colocamos medida nessa doação. Cristo, que foi doação sem medida, ensina-nos isso também. Fala-nos disso também. Mas muitas vezes parece que a gente não compreende disso, porque nessa pregação de protestantismo e de prosperidade que nós estávamos vivendo, você dá R$1 e Deus te dá 10, você te dá 10 e Deus dá 100, você dá 100 e Deus te dá 1000. Isso vai nos cegando. E naquelas artimanhas da nossa mente, a gente vai desviando disso que está explícito nas Escrituras. De que Deus é doação e que na encarnação do Verbo, e Cristo no seu mistério redentor, é doação o tempo todo. E que no testemunho da igreja primitiva, até hoje, a igreja foi e deve ser doação constante, e doação permanente. E quando nós começamos a olhar isso, sinceros no pensamento e na reflexão, a vida humana se realiza exatamente na doação. Já prestaram atenção nisso? Que um matrimônio só dá certo, só se realiza plenamente, que nem estou cogitando o divórcio, ele só dá certo, ele só é felicidade se for doação. Quando a doação cessa, ele deixa de acontecer. Aliás, na doação, por exemplo, da relação conjugal, é que se termina o sacramento. E quando os esposos, eles relutam em ter aquela relação conjugal, ou até mesmo a abertura à vida, o matrimônio pode ser nulo, inválido, não ter existido. Portanto, o que realiza um matrimônio? A doação. Nesse mesmo sentido, outro aspecto de nossa vida, o que realiza a paternidade e a maternidade?
A doação. E o que é maternidade e o que é paternidade se não for doação? Porque se houver outra motivação, nós chegamos ao nível de sociedade, de violência e brutalidade contra as crianças que nós temos chegado. Portanto, matrimônio, paternidade, mas podemos dar uma olhada também, por exemplo, na profissão. A profissão funciona, vai para frente, quando a gente se doa àquele a quem nós prestamos algum serviço. Quando a gente faz de uma aula, faz de uma prestação de serviço, faz de uma construção de uma casa, ou qualquer outra coisa que nós fazemos, tem que ser uma doação. Se há um outro motivo por trás disso, começam as crises, os problemas, começam as dificuldades. Portanto, doação é a dinâmica da vida. Doação é a saúde da vida. E não há outro modo de fazer diferente. Nós vivemos essa crise atual, principalmente no mundo violento que nós vivemos, porque esse senhorio de Cristo que se realiza na doação, ele está sendo cada vez mais negligenciado em detrimento de uma autorrealização pessoal, principalmente no materialismo e no prazer. Mas aqui podemos ampliar ainda sobre essa questão da realização. Porque a doação que nos realiza também, aonde mais ela se manifesta? Na comunidade. Pode olhar a sua comunidade, seu grupo de oração. Aquilo que vai para frente só vai porque a gente se doa. Aquilo que está estagnado, que está parado, aqueles projetos que não caminham, só está parado porque a gente não se doa. Os ministérios só caminham e só se formam na nossa comunidade, se desenvolvem e desempenham o seu papel quando os ministros, aqueles que exercem aquela função na comunidade, se doam. E um ministério só é bem executado quando aqueles que estão ali se doam. Quando os pregadores se doam pela pregação, quando os intercessores se doam pela intercessão, quando aqueles que cantam, rezam pela cura e libertação se doam. Quando a gente se doa para que a comunidade aconteça, mas quando o fechamento em si, o egoísmo, o interesse próprio começa a passar à frente do exemplo de Cristo, da doação de Cristo, do senhorio de Jesus na nossa vida, as coisas começam a desmoronar. As coisas começam a deixar de caminhar. Portanto, a comunidade, a igreja, mas também a nossa vida pessoal tem a origem dos seus problemas no egoísmo e no orgulho, segundo Santo Agostinho. Por quê? Porque o ser humano, naquele seu princípio, segundo Santo Agostinho, ele que estava imerso em Deus, ele que foi criado para viver com Deus e para viver na presença de Deus, ele preferiu sair desse universal, ele preferiu sair dessa convivência, porque imaginou ter um projeto alternativo de felicidade melhor que o de Deus. Daí vem aquela sentença de Santo Agostinho. 2 cidades, aliás, 2 amores edificaram 2 cidades. O amor ao mundo, que leva ao desprezo de Deus, edificou a cidade dos homens. E o amor a Deus, que leva ao desprezo do mundo, edificou a cidade de Deus. E por isso, nós podemos, no senhorio de Jesus ou fora do senhorio de Jesus, no amor a Deus ou no amor ao mundo, estar edificando em nossa comunidade, em nossa vida, a cidade de Deus ou a cidade dos homens. Portanto, quando deixa de existir a doação e passa a imperar o egoísmo, é quando as coisas param de crescer, se desenvolver e de gerar em nós realização. Por que geralmente as pessoas não se realizam na comunidade? E é um lugar de realização. Por que geralmente a gente vai à igreja e não encontra a realização, mesmo estando numa pastoral, mesmo estando num grupo de oração, mesmo tendo um ministério? Porque a doação tem um limite. E qual geralmente é o limite da doação? Quando eu entro no limite da perca tolerável. O que é uma perca tolerável? Mas quando isso começa a exigir mais, parece que esse movimento de proteger aquilo que é meu começa a estragar tudo. Aí as reuniões ficam chatas,
a unção desaparece, o convívio acaba, a comunhão fraterna começa a ser atingida ao meio, em cheio. É onde as coisas param. Quando o egoísmo começa, o hedonismo começa a entrar num casamento, a entrar na nossa vida profissional, a entrar na nossa paternidade ou maternidade, a coisa se perde. A coisa deixa de acontecer. E na doação nós podemos considerar 3 coisas. A primeira coisa que nós podemos considerar na doação, olhando para a doação de Cristo, tanto de Filipenses 2,5 ou a dos Evangelhos, elas estão em conformidade, claro, óbvio, é que Cristo doou a si mesmo. Cristo, ele não doou dinheiro, Cristo, ele não enviou o seu poder, e ele ficou poder entre aspas, porque ele poderia falar, vai lá um poder, faz alguma coisa lá, que eu vou ficar daqui de cima. Ele poderia fazer isso, ele é Deus, ele é a origem, ele poderia, mas ele não fez. Veio ele mesmo. Ele veio e deu a si mesmo. Portanto, uma das coisas que nós temos que entender é que doação, no sentido cristão, segundo Cristo, é a doação de si mesmo, da nossa vida, da minha pessoa. E nesse sentido, muitas vezes a gente encontra o quê? Pessoas dando os bens para não darem de si. Dando os bens para não darem de si. Para fazer nisso a sua reserva, para guardar o seu tempo para si. E aqui entra 2 coisas importantes a nós considerarmos da doação de si. A primeira coisa, doação de si é o tempo. A primeira coisa que o reino de Deus precisa, que a comunidade precisa, e que as pessoas que esperam de nós o testemunho cristão precisam, é do nosso tempo. Por isso que eu falo que alguns preferem doar os bens para não doar a si, porque dar o tempo é algo caro. É algo difícil. Por quê? Porque no tempo está a vida. Onde nós existimos. Aí a gente vai para uma reunião, antes das 8 horas, a gente já está louco para ir embora e mal-humorado, porque a reunião ainda não acabou, o pregador ainda está falando. Aí a gente quer abrir um grupo de oração, em vez de ser semanal, a comunidade quer, a comunidade local, o bairro quer, mas a gente, por falta de doação, porque, nossa, eu só tenho mais um dia na semana, a gente coloca o grupo uma vez no mês. A oração pessoal, muitas vezes, não entra nos eixos, por quê? Porque aquele tempo que a gente poderia doar, às vezes a gente está dormindo, está trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, comendo, tudo na doação de si exige tempo. E quem doa o tempo, obviamente, vou ser sincero, vai perder dinheiro. Quem trabalha mais, ganha mais. Obviamente, quem doa tempo, vai perder às vezes algumas festinhas, vai perder algumas coisas, vai perder alguns projetos pessoais, porque o tempo, a vida. Então a primeira coisa da doação de Cristo foi a vida, na vida, o tempo, o nosso tempo. E outra coisa que nós encontramos em Cristo, além do tempo, aqui pode ver só abrindo um parênteses, as coisas na comunidade caminham ou não caminham quando a gente tem tempo para ela. Quando a gente não tem tempo para ela, a coisa fica naquele patamar. Quais são as grandes dificuldades que nós encontramos em nossas comunidades para fazer um projeto de evangelização andar? O tempo. Quando a gente fala, não tem mão de obra, a mão de obra que falta para a missão, os operários, é porque não tem pessoas? Geralmente tem, se tiver 3, 4, 5 já é alguém. Mas o que não tem na mão de obra? O tempo. Está vendo aonde que o senhorio de Jesus tem que entrar numa profundidade de nossa compreensão muito grande? Porque está além da roupa, está além do acesso da internet, está além de torcer para o Corinthians. Está muito além disso. E na doação ainda, uma outra coisa além do tempo, a vida, o martírio. Uma das coisas que nós não podemos ter reticências, e inevitavelmente a vida cristã vai terminar lá na doação de si, é no martírio.
Que seja o martírio de sangue, que seja o martírio da ridicularização, que seja o martírio das portas que se fecham, que seja o martírio das oportunidades, das amizades perdidas, de algum gosto deixado para trás, mas nós vamos perder isso, nós vamos sofrer com isso, nós vamos ser consumidos nisso. Porque a doação vai tirar, geralmente não vai colocar de volta. Quando sai um braço pela doação, saiu o braço. E quando a gente doa a vida para Cristo e pelo reino, a gente doa a vida. E ela se vai. E ela se vai. E nessa semana, a igreja também está relembrando os santos mártires do Viva Cristo Rei, por uma perseguição que houve no México, lá pelo século XIV, século XV, aonde surgiu lá um imperador, um ditador, que decidiu que as pessoas ali no México não poderiam usar símbolos cristãos, que fosse um crucifixo, um terço, uma imagem ou qualquer outra coisa. E nesse cenário começou a perseguir pessoas, a matar pessoas, a prender pessoas. Ele queria impedir o fanatismo religioso do cristianismo. Nesse contexto, lendo alguma coisa essa semana, surgiu um menino de 13 anos, do qual hoje nós conhecemos como São José Sánchez del Rio, do qual ele disse que não negaria a sua fé, porque a sua fé tinha que ser testemunhada. E ele então, a exemplo de outros mártires companheiros dele, da época dele, ele decide que vai viver por Cristo e vai morrer por Cristo naquele momento. Então, José Sánchez, ele vai até um exército, uma tropa de resistência cristã, e disse que com 13 anos ele queria ingressar nela. O comandante pergunta: por que você quer entrar aqui? Por que você quer estar aqui? Porque não é para a sua idade, não é para você, é muito perigoso. Ele diz: porque eu quero morrer por Cristo. Diante da resposta tão profunda e convicta, comovido aquele general, o que ele faz? Ele aceita entrar nas tropas, um menino de 13 anos. E ele começa a combater para esconder cristãos e para livrar cristãos da mão dos perseguidores. Um dia, numa emboscada, eles são pegos, ele desce de seu cavalo, dá o cavalo para o comandante da tropa salvar sua vida e ele é pego. Menino de 14 anos aí. Esse menino de 14 anos, ele é levado, é descamado a sola dos seus pés de modo profundo, ele é amarrado com as mãos a um cavalo e fizeram ele, com os pés descamados, caminhar por vários quilômetros. E ele, ao caminhar com o pé todo descascado, todo ferido, ele diga: viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe. Não conseguindo ainda fazer com que um menino de 14 para 15 anos negasse, fizeram com que a mãe dele escrevesse uma carta. Na carta da mãe dele, ele responde de volta, falando para ela não ter medo, e que ele não tinha medo, e para encorajar os irmãos mais velhos dele a fazer o mesmo. Perdeu a sola dos pés, a vida, doou a juventude, até o martírio. Portanto, doação, antes de tudo, é doar-se a si mesmo, principalmente no tempo e até o próprio martírio. A segunda coisa que nós podemos considerar sobre a doação é a oração. E aqui nós entendemos a oração primeiramente como doação do tempo, mas principalmente a questão da oração como doação de si, entrega de si a Deus naquele momento de relacionamento com Deus. E aqui não é nenhum tema forçado para colocar a oração na pregação. Aqui é para dizer que muitas vezes a nossa oração é um para mim. Nós colocamos a oração como um lugar onde eu vou manter e sustentar o meu ego, quando na realidade a oração se dá e funciona quando naquele momento há uma entrega total a Deus, porque aquele lugar, aquele espaço de oração é de Deus. E ali nós damos a nossa vida, o nosso momento, a nossa atenção, a nossa inteligência, todo o nosso ser para Deus.
E aqui a gente começa a entender, porque às vezes a gente tem uma vida de oração pessoal e às vezes a gente não converte, tem uma vida de oração pessoal e às vezes a gente não assume uma missão nova, a gente não muda para que o convívio da comunidade seja melhor e mais agradável. Esses dias um irmão me perguntou, não entendo, porque um e outro rezam, mas parece que não muda, torna cada vez mais pesado o fardo da comunidade. Oração para si, não oração doação. Essa oração doação é o exemplo de Cristo no Getsemane. O que Cristo faz? Ele faz ali, ele vai reclamar para Deus, dizendo, Senhor, eu dei tudo, te dei o meu tempo, sofri um pouco, apanhei algumas vezes, eu fui resistido, agora é a minha vez. Não. Ali naquela oração, ele decide-se, resolutamente, ele toma a decisão de ir até a cruz, de morrer na cruz. Ali ele não reluta contra a vontade de Deus. E aqui é muito interessante que nós pensarmos na dinâmica ou na trajetória que os padres ou que os místicos da igreja falaram ali, principalmente os carmelitas, sobre o matrimônio espiritual. De que aquele caminho que a gente vai fazendo na vida de oração, de entrega a Cristo, ele assemelha-se ao caminho que a gente vai fazendo num namoro. Você vai se dando a conhecer, até que chega numa entrega máxima de união. Mas porque houve uma entrega total de um e outro. Deus se entrega na oração também, mas nós também temos que entregar na oração. Às vezes a gente reza e não converte. O objetivo da oração não são os bens materiais, mas é que cada vez mais Cristo se torne uma referência em nosso coração e a doação seja cada vez mais em nossa vida uma referência e um critério da sua dinâmica cotidiana. Além, portanto, de doar a si e da oração, uma coisa que nós não podemos deixar de considerar é a caridade. A caridade que faz parte, que é um distintivo da vida cristã, que é a capacidade de ajuda e entrega por amor a Cristo e aos irmãos. Sabe aquele negócio que não dê esmolas, aponte a ajuda e tudo mais? Parece que as práticas piedosas, principalmente da ajuda aos mais pobres, da ajuda às pessoas, até mesmo da ajuda aos irmãos de comunidade, muitas vezes, ela não acontece. Aí a caridade, que é aquilo que dá peso às nossas ações, segundo São Paulo, 1 Coríntios 13, não adianta eu ter amor, não adianta eu entregar o meu corpo às chamas, não adianta eu falar em línguas, não adianta realizar milagres, se não tiver amor. E ali talvez traduza-se como caridade a alguns. Às vezes a gente prega, a gente está até numa vida intensa na comunidade, mas a gente não tem a capacidade de desapegar-se para ajudar aqueles irmãos da comunidade que precisam, mas também aquelas pessoas que são nossos irmãos também, que nós nem sequer conhecemos. No evangelho de hoje, é a caridade que vai separar as ovelhas dos cabritos. E nessa separação sabemos que muitos vão chegar lá depois de ter dito Senhor, Senhor, e ele vai dizer afasta-te de mim, maldito. Porque exatamente a caridade é esse critério. E aqui há um testemunho, uma história contada por Bento XVI em Deus Caritas Est, aonde ele diz que ali pelo século IV, a época de Constantino, um jovem menino chamado Juliano, que mais tarde viria a se tornar imperador, ele viu Constantino matando seu pai brutalmente. E Constantino era um imperador cristão. Por causa desse ato, Juliano decide não ser cristão, ele se torna então o imperador Juliano, o apostata. Porque ele então deixa de, por aquele ato brutal do assassinato do pai, de ser cristão. Então ele decide, naquele império que estava se tornando cristão, onde o número de cristãos aumentava cada vez mais, principalmente pelas ordens e os tratos políticos da época, ele decide restaurar o Império Romano pagão. Mas tinha uma coisa que ele dizia e que não podia negar nos cristãos, que era a sua caridade, a sua prática caritativa.
E por causa da prática caritativa, uma coisa ele queria fazer, como os cristãos, o seu novo império pagão, que era a caridade. Que os romanos, mesmo não sendo cristãos, mas deveriam eles de ser caridosos. Portanto, a caridade é um distintivo dos cristãos em todas as épocas e é uma condição determinante para o reino dos céus. Mas aqui existe algo que nós devemos considerar, já partindo para o nosso fim. Que doou, está doado. Aí você me diz, nossa, que redundante, é claro que doou, está doado. Aqui eu volto àquilo que eu já disse no começo. Dá o dízimo, que você vai enriquecer. Doa para os pobres ou para alguém que precisa, que Deus vai multiplicar. Doou, está doado. Essa teologia da prosperidade, ou essa dinâmica da retribuição, principalmente a financeira, é um absurdo, porque não está na Bíblia, não está no Novo Testamento, não está na dinâmica de Cristo. E sobre isso, uma palavra vai nos contestar isso. Quer ver? Lá em 2 Coríntios 12, 9, São Paulo, se fosse pela troca de doação, caridade, levar donativos a outra comunidade, São Paulo seria o mais rico do mundo. Esses bilionários que nós temos aí seriam um fichinha perto dele, porque ele doou tempo, o martírio, a sua vida de oração e tudo mais. Mas o que 2 Coríntios 12, 9 nos diz? Quando ele estava reclamando para o Senhor de algumas coisas que ele estava sofrendo na vida dele e Cristo não tirou. Mas o Senhor me disse, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Por causa da nossa caridade, muitas vezes materialmente, em questão de força física, de sono e outras coisas, nós nos tornaremos fracos. E a recompensa que Deus deu para São Paulo e que dá também a nós é a sua graça. Senhor, estou doente, Senhor, estou perseguida, Senhor, estou sendo apedrejado. O que o Senhor diz para ele? Basta-te a minha graça. E a graça é o Espírito Santo. Portanto, aqui nós olhamos aonde de fato o senhorio de Jesus, ele se efetiva na nossa vida, no aspecto da doação. Muito para além do aspecto moral. E nesse aspecto da caridade, nós podemos ainda colocar aquilo que Paulo VI coloca na Redemptoris Missio. O principal meio de caridade ao mundo dos cristãos é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, tempo, martírio, oração de entrega e caridade de nossa parte, porque muitas vezes a missão será realizada com os nossos próprios recursos. E não vai repor, a não ser a graça de Cristo. Por isso, as coisas estão caminhando ou estão paradas, na medida em que nós estamos vivendo o senhorio de Jesus, nessa sua profundidade maior que é a doação. Cristo, razão e realização de nossa vida, que doou-se a si mesmo, ensina-nos e diz-nos que nós devemos nos nutrir do mesmo sentimento e pensamento. Doar a si mesmo, numa vida de oração e numa vida de caridade. Para a gente encerrar, pega aí em Filipenses 2, lá no versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Onde fala assim: haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Amedeu Cencini diz que esse é o objetivo da vida cristã. Se nós chegarmos a um dado momento, ao final de nossa vida, diz ele, e nós tivermos os mesmos sentimentos e pensamentos de Cristo, que Cristo teve, então tudo valeu a pena e deu certo. E nós vemos que o pensamento e o sentimento de Cristo, não havia outra coisa nele, senão doação de si.
doação de sua vida, entrega de si mesmo. Muitas vezes, quando nós falamos disso que eu falei, doação do tempo, até o martírio, de que muitas vezes a doação, não existe esse negócio de retribuição a não ser a graça, o sofrimento por Cristo muitas vezes vai perdurar uma vida, e a oração consiste numa entrega, é difícil. É aquilo que eu disse, a gente vai subir para o reino, mas vai descer muitas vezes na vida social. Vai descer muitas vezes na vida econômica, porque nos consumimos pelo reino. E para isso é necessário que esse pensar e esse sentir com Cristo, o mestre interior, que é o Espírito Santo, realize isso em nós. E aí é necessário uma obra específica do Espírito Santo na nossa vida, que chama-se metanoia. Que um teólogo contemporâneo, refletindo sobre Evrágio Pôntico, ele chama de a revolução silenciosa. De onde aquela avareza, nutrida pelo egoísmo, torna-se amor ágape. De onde a brevidade lançada e gasta numa vida material se torna entrada numa vida do infinito. Aonde muitas vezes uma vida fechada em si, centrada em si, torna-se uma vida de comunhão fraterna. Por essa obra do Espírito Santo, que realiza a metanoia, é que nós vamos compreender que, porque somente no Espírito Santo é possível dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Que se o Espírito Santo não realizar essa metanoia, que leva-nos à vivência da vida de Cristo, que é doação, nós nunca vamos viver a plenitude e viver o nosso cristianismo e a nossa comunidade como uma realização. Fica em pé um pouco motivado por essa palavra e vamos rezar. E vamos rezar. E vamos pedir para esse ano de 2024 um upgrade na nossa vida cristã. Senhor, eu quero pedir nesta manhã que o Espírito Santo venha causar na minha vida uma metanoia. Porque é isso mesmo, porque nós estamos tão calacrados da mentalidade de mundo, do fechamento em si, do cuidado de si. Tão, Senhor, penetrados pelo pensamento dessa teologia da retribuição e da prosperidade, que parece-nos estranho e até mesmo cego estamos a essa cristologia da doação. Porque o nosso Senhor foi doação. Espírito Santo, eu necessito dessa metanoia, porque ainda o tempo me é precioso. Eu necessito dessa metanoia, Espírito Santo, porque o tempo ainda dói doá-lo. Ainda é difícil dar mais de mim. Colocar mais tempo na comunidade, colocar mais tempo na missão, ainda é dolorido, Senhor, e eu ainda acho justificativas para não fazê-lo. Sim, Espírito Santo, desce nessa manhã de Cristo Rei sobre nós. E essa metanoia necessária, para que nós nos aprofundemos no senhorio de Jesus, aconteça na minha vida. Essa mudança de mentalidade, Senhor, de preservar a minha vida, seja na realidade um perder-se por causa de Cristo. Se um menino de 13 anos foi capaz de morrer pelo Senhor, porque ele estava transformado e cheio do Espírito Santo, eu também sou, Senhor, se transformado e cheio do Espírito Santo. Por que eu não entendi isso ainda? E se entendi parcialmente, Senhor. Que a realização é quando me dou, porque eu estou ainda guardando tempo, porque eu ainda estou guardando força, porque eu ainda estou guardando vida. Porque é no terminar da cruz, Senhor, completamente, totalmente, Senhor, destituído de mim, é que está a minha realização. Que eu entenda, Senhor, que a dinâmica de uma vida de oração é exatamente
a doação, Senhor. Que a doação não é para convencer-te a respeito de minhas coisas, mas é para convencer-me a respeito de Ti. É para me modelar cada vez mais a Ti, mas minha mentalidade dá voltas, Senhor. Sim, eu necessito, Espírito Santo. E a nossa caridade, Espírito Santo, tão escassa, tão pequena. E eu quero viver esse senhorio de Jesus na minha vida de modo pleno, porque não é só dizer, mas é entrar na dinâmica de doação. Porque, Senhor, só quando eu me doar é que vai dar certo, Senhor. Só quando eu me doar é que vai dar certo, Senhor. A minha comunidade está parada até onde eu me doei e os meus irmãos se doaram. A minha família está parada até onde eu me doei. A minha vida paterna está parada aí, Senhor. A doação é a medida da realização de minha vida. Por isso, Espírito Santo, não nos deixe ser contado entre os cabritos. Não me deixe, Espírito Santo, ser considerado um maldito. Mas nesse dia de Cristo Rei, efetiva na minha vida o senhorio de Jesus. E vai pedindo, meus irmãos, essa ação específica do Espírito Santo da conversão, que é isso que Ele quer nos dar, e com certeza Ele vai nos dar. Sem medo, doa o seu espaço interior, o seu coração, a sua mente ao Espírito Santo agora. E vai deixando a obra com Ele. Porque só no Espírito Santo podemos dizer Jesus Cristo é o Senhor. Vai, meu irmão, deixa o Espírito Santo agir. Vai rezando. Porque não compensa viver reservando para si, porque aí está a frustração, não compensa. Mas a nossa mentalidade, ela é traiçoeira, então entrega ao Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, sim, Espírito Santo. É isso que eu desejo, Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode responder ao nosso coração essa pergunta que nós fizemos. Essa pergunta que doeu tanto em nós. Essa pergunta que nós nos fizemos: por que depois de tanto tempo o Senhor ainda não é Senhor de tudo na nossa vida? Só o Espírito Santo pode, com a sua graça, nos fazer totalmente dependentes do Senhor. Ergamos os nossos braços e peçamos a Ele então a graça necessária para converter a nossa mentalidade, para converter o nosso coração, para realizar em nós uma grande metanoia. É isso mesmo, uma metanoia, uma mudança radical, uma mudança completa do nosso coração, porque só assim nós iremos responder, nós iremos entregar e doar a nossa vida ao Senhor, como Ele merece e como Ele fez por nós e por nossa história. Por isso, Senhor, envia o Teu Espírito Santo, o Paráclito, o ajudador, aquele que nos socorre em todo tempo, em todo lugar. Por isso envia, Senhor, o Teu Espírito Santo para quebrar a dura cerviz de nosso coração. Envia o Teu Espírito Santo. É como o ditado: água mole e pedra dura. É isso mesmo. Quanto mais nós desejamos, quanto mais nós pedimos, o Espírito Santo vai encontrar o nosso coração sedento, vai encontrar o nosso coração disposto, vai encontrar o nosso coração sujeito à sua graça, e aí Ele vai mudar, e aí nós vamos nos submeter, e aí desde a planta dos nossos pés até o último fio de cabelo de nossa cabeça será completamente do Senhor Jesus, para a honra e glória do Pai. Vem com Teu Espírito Santo, Senhor. Derrama, Senhor, sobre mim, sobre meu coração, sobre minha história, o Teu Espírito Santo para me mover para frente, para me mover para a cruz, para me mover para a Tua vontade, Senhor. Ori ala xerecandara labari, iri ala candara xalabari, ori ala candara labari, ori ala bari ala labari ala labari, ori ala canda bari ala labari ala labari ala labari ala labari ala labari.
Levanta o seu braço. Enquanto Leandro pregava, e agora começando a oração, me vinha no coração uma inspiração. Os que estão no fundo, eu vou tentar explicar o que moveu o meu coração, o Espírito Santo. E é o que Ele está fazendo em nós agora. Eu tenho na mão a garrafinha simples, comum de água, que de propósito eu amassei. E diante daquilo que o Leandro pregava, ficava no meu coração, Deus querendo mais de nós, sendo um dia de restauração, um dia de entrega, um dia de avivamento, um dia de senhorio. E aí me vinha no coração que o que o Espírito Santo está fazendo agora em nós é isso. Para ganhar espaços em nós, para proclamar o senhorio de Jesus. Você aceita isso na sua vida? Levante os braços, ofereça a sua vida ao Espírito, para que Ele sopre na sua vida e produza na sua vida mais espaços para o senhorio de Jesus. Reze como você nunca rezou. Entregue como você nunca entregou. Faça bom uso do tempo como nos foi pregado. O tempo que Deus nos dá, esses minutos do fim da manhã, para ser mais de Deus, para permitir que o Espírito Santo crie dentro do seu ser um espaço maior para Deus, ou até para que Ele elimine coisas que ocupam espaço e que não permitem que Deus seja em tudo o Senhor. A leitura de hoje fala até Deus ser tudo em todos. Santíssimo Senhor, nós estamos dando espaço, permissão, para que o Senhor, com seu poder, com sua ação em nós, nos conceda nesta manhã, como dizia o Leandro, ir para além da roupa, para além das atitudes morais tão só, mas aprofundar numa entrega, numa doação de vida. Eu quero doar mais. Eu permito que Tu ocupes mais espaços em mim, Santo Espírito. Ore, ore em línguas, braços erguidos. Deixa o Espírito ocupar a sua vida. Deixemos o Espírito Santo proclamar, porque é para isso que Ele veio, para nos dar essa verdade interior, firme, real, verdadeira, convicta de que só existe um Senhor, um jeito de ser feliz, um jeito de se realizar na vida, é ser de Jesus, é permitir que Jesus seja o centro, o Senhor, o dono, aquele que comanda tudo. E ninguém, diz a palavra, pode dizer que Jesus é o Senhor se não for sob o influxo do Espírito Santo. Por isso nesta manhã, Espírito Santo, nos encha, ocupa espaços em nós, em áreas onde ainda não éramos 100% do Senhor Jesus, que nesta manhã o Senhor ganhe esse espaço. Em realidades onde o Senhor ainda não era o Senhor, que Tu, Espírito Santo, varra para longe de nós, empurre para que haja mais espaços em nossos corações para sermos de Jesus. Vem, amado Espírito Santo, nessa manhã, com a força, com o poder que Tu tens e és, e nos ganhe, ou ganhe mais em nós para Jesus. Do meu tempo, da minha caridade, da minha doação, da minha entrega na vida de comunidade, do entregar a vida e também os meus bens para que o reino cresça. Eu não tenho nada, Senhor, tudo que tenho é do Senhor, mas enche minha vida nesta manhã, enche o meu coração nesta manhã, Senhor, para que eu possa proclamar a Jesus como o Senhor de minha vida. Toma conta, toma os espaços, Senhor, toma os espaços. Dá-me essa graça de metanoia, Senhor, de convencimento, de conversão interior, para que eu seja mais de Jesus, para que eu pare de ridicar o meu tempo, para que eu pare, Senhor, de negociar comigo mesmo, fazendo conta se compensa ou não compensa. É claro que compensa, Senhor. É claro que compensa ser do Senhor.
Dá-nos isso, Senhor. Dá-nos a abundância do Espírito. E nessa manhã, Senhor, um espírito de conversão, de metanoia de fato, Senhor. De mudança de pensamento, de decisão de ser mais teu, de ser mais tua, de oferecer, Senhor, minha vida, e se preciso for, como também disse, ao martírio de sangue, Senhor, como o extremo, mas ao martírio das renúncias, do dormir menos, do não me dedicar às minhas coisas mais do que a Ti. Quero Te louvar, Te engrandecer,